ar, mais um programa Histórias e Conquistas. Pessoal, e o programa de hoje está super especial. Eu fiz questão de trazer um Master Coach para conversar não somente a trajetória profissional dele, mas também trazer dicas para nós nos prepararmos para o ano de 2018. Ano novo, sempre a gente tem aquela esperança, aquela vontade de fazer diferente, de fazer os nossos objetivos, os nossos sonhos acontecerem. Então, ele trouxe também essas dicas pra gente. Para você que quer alcançar os seus objetivos profissionais, pessoais, se realizar no ano de 2018, fique conosco. Diego Lima, seja muito bem-vindo ao Histórias e Conquistas, que bom que você veio. Obrigado pelo convite, Lari e TV Univale, muito bom estar aqui compartilhando um pouco da minha história com vocês. Vamos lá, por que você escolheu trabalhar na área de desenvolvimento humano e por que o coach? Por causa de uma pergunta que eu me fiz aos 26 anos e que me levou a um quadro depressivo. Uau! Então, a vida inteira eu fiz tudo aquilo que me mandavam fazer, né? Então, tirei boas notas no colégio, passei no vestibular, fiz uma faculdade, passei num concurso público que ia me dar estabilidade e segurança financeira. E aos 26 anos eu vi que nada daquilo que eu estava fazendo estava me deixando feliz. Nossa. Ou seja, eu tinha uma vida bacana, tinha estável, dinheiro, né? tinha estável, mas eu não me via feliz. E eu comecei a descobrir que eu não gostei. Eu sou ex-funcionário público, né, de um banco, né? Não vou falar aqui o nome do banco, mas... E eu já estava com 8 anos trabalhando no banco e eu vi que eu detestava aquilo ali. A cada dia que eu entrava naquilo ali, eu sentia uma falta de ar. E aí eu pensei, tá, mas se eu não for estar no banco, o que eu vou fazer? E a pergunta foi, o que eu quero ser quando crescer? Então, e eu não tinha essa resposta. Isso me levou para um quadro depressivo de mais ou menos 6 meses, onde eu engordei muito e a partir daí começou a revolução na minha vida. Né? Não sei se eu já posso ir contando qual foi a história. Então, num desses dias onde eu acordava e ia dormir sem, às vezes, levantar da cama, eu olhei para mim e falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Porque eu sou ex-atleta de ginástica olímpica, então dos 7 aos 21 anos de idade eu sempre fui atleta profissional, então tive sempre um percentual de gordura muito baixo, e quando eu vi ali eu estava no meio de uma depressão com 12 quilos a mais, não reconhecendo o próprio corpo, e eu falei, nossa, eu preciso dar um boom na minha vida, eu vou começar pelo menos, se eu não sei o que eu quero fazer, eu vou pelo menos começar cuidando do meu corpo. Né? Então eu já era formado em educação física, só que eu nunca achei que eu ia usar a minha formação para nada. E eu sempre detestei academia. Então eu precisava emagrecer. E aí eu peguei umas borrachas que eu usava na ginástica olímpica e comecei a treinar na academia do meu prédio. Né? Comecei a fazer os exercícios ali, me dei 40 dias para mudar o meu corpo, para perder os 12 quilos que eu estava mais gordo. E em 40 dias eu consegui perder esses quilos. Só que aconteceu uma coisa muito interessante, Lari. Eu conheci uma senhora na academia do meu prédio em que eu ajudava ela a treinar. E ela um dia falou assim para mim, meu filho, por que você não me dá aula, né, como um personal trainer, eu te pago e você me dá aula. Eu falei, olha, nunca tinha pensado nisso, tá ok, vamos lá, né, tava precisando. E embarquei nisso aí. E em um mês que ela estava treinando comigo, ela veio me agradecer, porque ela tinha perdido uma dor no braço que ela tinha. E quando ela me agradeceu pela primeira vez, eu senti um fogo dentro de mim e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E a partir daí, dentro de 3 ou 4 meses, eu me vi numa condição em que eu nunca fiz marketing, eu estava atendendo 4 alunos num prédio, 2 alunos em outro prédio, e eu tive que voltar da licença para o banco. E ali, eu cansado da correria de ter que ir prédio, banco, quando eu ia para o banco eu deprimia, eu resolvi empreender. E eu abri uma salinha de 18 metros quadrados, que eu dividia com uma psicóloga, e comecei a atender as pessoas ali de personal, com o que hoje se entende por treinamento funcional. Né? Não existia treinamento funcional há 5, 6 anos atrás, que foi quando eu comecei. E comecei a atender as pessoas ali, e o meu objetivo era unicamente fazer as pessoas saírem melhor do que as pessoas entravam. Né? Eu também não conhecia sobre coaching naquela época. E como estava ficando insustentável e eu estava com medo de uma segunda depressão,
um amigo meu me apresentou uma coach e falei assim, olha, cara, uma coach eu acho que vai resolver o teu problema. E eu, beleza. Né, fui lá, fiz uma primeira sessão com essa coach. Ela, em 10 minutos que ela me falou que era coach, eu falei, eu preciso disso para minha vida. E fiz o processo com ela, meu processo durou 4 meses. E os resultados que eu tive foram extraordinários. Em 4 meses eu consegui sair de um espaço de 18 metros quadrados para um espaço de 330 metros quadrados. Hoje eu tenho o Estúdio FAN, Treinamento Humano, que é na Avenida Joca Brandão, na principal avenida de Itajaí. E o que eram 8 alunos virou quase 100 alunos, né, em 4 meses. No final do primeiro mês eu saí do banco, né, e consegui me virar só com o meu empreendimento. Eu consegui conquistar o meu primeiro apartamento em 4 meses. E eu tive diversas conquistas em 4 meses que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer para minha vida. Eu não quero mais ser personal trainer. Personal trainer, eu consigo mudar a vida das pessoas, só que muito pouco. Através do coaching eu consigo ainda impactar ainda mais. Né? Então, acho que foi a minha conexão com o meu próprio propósito que fez eu decidir por desenvolver pessoas. Foi ter transformado a minha vida e querer estender isso para outras pessoas, querer transformar a vida de outras pessoas também. Foi isso que me motivou a ser coach. E veio de uma depressão. Você estava em depressão e aí você teve que mudar o seu corpo e ali você descobriu, então, realmente o que você queria fazer. Exatamente, do nada. Né? Então, eu acho que o mais importante para as pessoas, no meu ponto de vista, é as pessoas viverem uma vida com propósito. Né? Porque se elas estão sem propósito, elas estão sobrevivendo e não estão vivendo. Né? Entra num ciclo vicioso de seguir a máquina, né? E é bem corajosa a tua atitude, a tua decisão, porque eu vejo que muitas pessoas às vezes optam por um emprego que não gostam tanto por conta da estabilidade, né? E você, de uma certa forma, embora tivesse aquela estabilidade, acabou optando para ir atrás daquilo. A grande maioria das pessoas trabalha em algum lugar que não gosta, né? Então, tenho certeza que você gosta do que você faz, eu amo o que eu faço também, e nós somos privilegiados. Né? Porque a grande maioria, quando eu falo grande maioria, mais de 95% das pessoas trabalham em algum lugar que elas não gostam de trabalhar. Né? Simplesmente porque elas não têm clareza, depois a gente vai falar sobre isso, quando eu der as dicas para os telespectadores, quando as pessoas não têm clareza daquilo que elas querem, elas vivem uma vida em piloto automático. É verdade. E assim, eu acho interessante que você falou que fez uma pergunta, o que eu vou ser quando crescer? Quando você era pequenininho, o que você queria ser? Então, quando eu era pequenininho, eu queria ser piloto de avião. Né? E relacionando hoje com hoje, eu faço as pessoas decolarem. Eu faço as pessoas voarem. Tem sentido. Tem sentido. Né? E por que as pessoas por que as pessoas têm tanta dificuldade de ter essa clareza do que elas querem? Porque é difícil. Eu entrevisto várias e várias pessoas que falam sobre mudança de carreira. Isso. Como é difícil elas mudarem de carreira e como foi sofrido, e é uma série de crenças que você questiona e muitas vezes você pensa que não vai conseguir, que não vai dar certo, que é melhor você ficar onde é que você está. E por que é tão difícil isso, ter essa clareza? Porque o mundo nos educa assim. Né? As crianças, elas sabem exatamente o que elas querem quando crescer. E aí quando uma criança chega ali com 12 anos e chega pro pai, eu quero ser astronauta, o pai vai falar assim, cala a boca, menino, vai estudar ali, vai, que ser astronauta, o quê? Você tem que passar num concurso público, você tem que estudar para tirar nota boa. E aí os pais, sem querer, né, não é de propósito, né? Claro, os pais fazem isso esperando o melhor dos filhos, eles acabam podando os sonhos das crianças, e as crianças e nós crianças vamos aprendendo a parar de sonhar, a parar de querer aquilo que a gente quer, e a gente passa a querer aquilo que querem pra gente. Então acho que esse é o grande responsável por a gente perder a clareza. Né? Não é que a gente não tem clareza, a gente tem clareza até os 10, 12 anos, né? Mas a gente começa a ser educado a perder a clareza. A gente começa a ir atrás do que o mundo quer que a gente faça. Né? Por isso que eu comecei a nossa entrevista falando, né? Eu fiz a vida toda aquilo que me mandaram fazer. Né? Tirava boas notas, passa no vestibular, faz uma faculdade, pega um emprego que te estabilize e pronto. E curte a tua vida depois de 65 anos que tu se aposentar. Né? Então, hoje o mundo está muito mais dinâmico do que isso. Né? Hoje você precisa aproveitar a jornada durante a própria jornada e não o fim da jornada. Né? Exato. E como que você acha que elas podem fazer para realmente descobrir esse propósito? Bom, a primeira
a primeira dica é se questionar, né? As pessoas não gostam muito de se questionar, elas não gostam de falar, tá, será que eu gosto muito disso? Porque isso dá trabalho, né? Porque se eu parar para pensar se eu gosto muito disso, talvez eu veja que eu não gosto, e aí, o que eu vou fazer com isso? Exatamente, eu vou ter e aí tem as frustrações. Então para eu não me frustrar, eu prefiro seguir o fluxo de... Natural. Não tá bom, sabe aquelas pessoas que detestam a segunda-feira? Né? A grande maioria detesta segunda-feira, porque segunda-feira... Então, eu não acho justo você viver 5 dias esperando 2, esperando 1,5, né? Porque no domingo à tarde já começa a depressão, né? De ter que ir trabalhar na segunda. Então, é isso. E quanto tempo faz que você tá nessa área de coaching? Quanto tempo faz que você fez essa mudança? Então, faz 5 anos, né? A minha mudança pessoal faz algo em torno ali de 5 anos e meio, assim. Assim que eu passei pelo meu processo de coaching, eu já decidi ser coach. Então, antes que o meu processo acabasse, eu já estava fazendo a minha primeira formação em coaching. E desde ali eu fui fazendo a minha transição de personal trainer para coach, né? E hoje eu não dou mais aula de personal, eu tenho um estúdio onde tem uma equipe toda especializada para atender as pessoas de maneira diferenciada, né, trazendo um pouco do coaching também para atendimento, um atendimento mais humano. E há 5 anos eu venho trabalhando e ajudando as pessoas a ganharem dinheiro fazendo aquilo que amam e a serem felizes com as suas melhores escolhas. Legal. No segundo bloco nós vamos ter algumas dicas para o ano de 2018. Fique com a gente. Estamos de volta hoje conversando com o Master Coach Diego Lima. Ele que já falou que aos 26 anos de idade fez uma pergunta para si mesmo, o que eu quero ser quando crescer? E acabou passando por toda uma depressão e fez toda uma transformação na sua vida. Incrível, sensacional. Bom, mas estamos em véspera de ano novo. Pessoal, as pessoas te procuram muito para fazer a avaliação de objetivos agora? Geralmente, nessa época do ano, eu costumo fazer workshop de planejamento de próximo ano. Né? Inclusive, no ano passado, eu fiz um workshop de como não planejar o ano e sim projetar uma nova vida, porque a gente tem esse lance de querer planejar o ano. E quando a gente fala em plano, é uma coisa meio fechada, meio fixa, né? E quando a gente fala de projeto, o projeto nunca está acabado, o projeto ele sempre se constrói durante o caminho. Entendi. E acho que esse é um grande segredo, assim, porque as pessoas planejam alguma coisa, não, eu quero chegar lá, e às vezes chega no metade do caminho, aquele lá já não faz mais sentido. Né? E aí a pessoa se condiciona a ficar naquele caminho mesmo sem sentido, porque estabeleceu um plano. Né? Então acho que o grande paradigma que precisa ser mudado aqui é as pessoas projetarem um estilo de vida, em vez de seguir um plano. E nesse workshop em que você ministra, você também ajuda as pessoas a fazerem uma avaliação do ano anterior? É importante isso? Com certeza é muito importante a gente avaliar o que a gente foi, para a gente conseguir projetar o que a gente quer ser. Né? Porque nós, seres humanos, temos essa bênção de poder escolher aquilo que a gente vai ser no próximo ano, ou escolher aquilo que a gente não quer mais ser. E falando de Natal e Ano Novo, é sempre uma época de renovar as coisas, né? Então, as pessoas começam a querer deixar de ser algumas coisas. Elas querem recriar a própria vida, elas querem renascer. Né? Como um próprio ano que está renascendo, as pessoas querem renascer, só que o problema de renascer é que para renascer eu preciso morrer. Né? Então eu preciso deixar morrer algumas coisas que eu não quero, e por isso é tão legal fazer uma avaliação do meu ano. Né? O que no meu ano eu fiz que não foi tão legal assim? O que eu quero deixar para trás? Que relações foram tóxicas para mim esse ano e que eu não quero levar para frente? Que atitudes que eu tive com pessoas e que eu não quero mais ter essas atitudes. Então avaliar o ano inteiro para projetar aquilo que eu quero ser daqui para frente. Entendi. E aí você trouxe uma ferramenta de coach para nós, para fazer a avaliação para fazer a prospecção para 2018, é isso, o projeto? Exatamente. Pode mostrar como é que funciona? Esse
planejamento, esse planejador aqui é de autoria minha, eu posso deixar assim? E por que eu pensei nessa ferramenta? As pessoas, elas costumam fazer a lista de metas para o próximo ano só em janeiro, né? Só ali nas primeiras semanas de janeiro, e depois elas nunca mais revisitam. Elas vão, ou seja, se alguma coisa acontecer na metade do ano em que aquelas metas não fazem mais sentido, elas só vão passar a reavaliar só no próximo ano. Ou seja, qual é a probabilidade de nunca dar certo os meus sonhos e objetivos, né, se eu não estou sempre reavaliando. E uma das principais dicas que eu dou para as pessoas que querem conquistar objetivos, como você mesmo falou no começo, é você estar sempre reavaliando os teus caminhos. Então aqui eu tenho uma ferramenta de avaliação anual, mensal, semanal e diário. E uma prática de vida também, que eu vou falar um pouquinho mais sobre prática de vida integral. Mas essa ferramenta consiste, se você... eu posso até dar um presente para a audiência, que quem quiser essa ferramenta aqui, é só me procurar pelo meu telefone, depois vocês colocam ali abaixo, né, o telefone. E quem entrar em contato comigo, eu vou disponibilizar essa ferramenta para a pessoa, para que ela possa, de maneira gratuita, planejar o próximo ano dela. Legal. Por que eu faço questão que a pessoa venha entrar em contato comigo e eu não disponibilize já ela em algum ambiente? Porque a pessoa tem que dar esse passo. Claro. Né? As pessoas, é a síndrome do livro novo, né? Eu compro o livro e já acho que eu absorvi aquele conhecimento, né? Não preciso ler. As pessoas precisam dar esse primeiro passo. E além de ler, tem que aplicar, né? Tem que aplicar também, né? Então, os 2 segredos para você conquistar os seus objetivos é planejamento e ação. Eu planejo, entro em ação. Das minhas ações vai ter alguns resultados e eu vou pegar esses resultados e reavaliar, vou planejar novamente, entrar em ação novamente. Então, quando você estiver ali em janeiro, você vai olhar para o seu ano para o seu dezembro de 2018, você vai se fazer a seguinte pergunta: o que para mim é essencial eu conquistar esse ano? Né? Então, eu quero chegar em dezembro com que resultados? E desses resultados, eu vou fazer um cartazinho, onde eu vou escrever os principais resultados que eu quero para dezembro, e eu vou colar aqui, ó, nessa parte da ferramenta. Ou seja, esse ano, vamos dizer que eu quero, para você que tem um emprego, esse ano eu quero ser gerente do meu departamento, esse ano eu quero ter aquele carro que eu sonhei, e esse ano eu quero fazer uma viagem para o exterior. Então eu vou botar aqui uma figura do carro que eu quero, eu vou colocar aqui um desenho, eu como gerente, e vou colocar aqui alguma coisa que remeta à minha viagem. Por quê? Para que eu olhe para isso aqui todos os dias e eu esteja claro para mim o que eu quero atingir naquele ano. Vamos dizer que na metade do ano mudou o que eu quero fazer, eu simplesmente apago e coloco o meu próximo objetivo para o ano. Né? Então aqui é um momento, aqui em dezembro, é o momento de colocar todas as metas do próximo ano. Uma vez que eu seleciono aonde eu quero estar em dezembro de 2018, aqui tem uma lista de meses, e eu vou colocar 3 micrometas, né? Aqui a gente tem macrometas, então aqui eu vou colocar 3 micrometas por cada mês, ou seja, para eu conquistar esse cargo aqui de gerente, o que eu tenho que ter feito em outubro? Entendi. O que eu tenho que ter feito em setembro? O que eu tenho que ter feito em agosto? Em agosto eu já tenho que ter pedido... eu tenho que ter pedido para o meu superior esse cargo. Só que para isso, o que eu tenho que ter feito em julho? Julho eu tenho que ter batido as metas do primeiro semestre. Sim. E aí eu vou projetando de trás para frente, para que eu comece a viver a minha vida de frente em direção ao meu objetivo e comece a realinhar isso. Sim, até porque tem várias tarefas, coisas que você precisa realizar para alcançar a meta, né? Exatamente. Né? Então aqui são metas que são grandes. Então a gente transforma as metas que são grandes em várias metas menores. Entendi. Né? Isso é uma técnica que se usa na Marinha Americana, né? Que eles falam como é que se come um elefante. Se come uma parte de cada vez. Né? Então a gente tem um big sonho aqui, a gente tem que pensar nisso em como é que eu posso dividir esse big sonho em pequenos sonhos. Se eu quero um carro desse porte aqui, quanto que eu vou ter que economizar por mês? Né? O que eu vou ter que fazer de esforço a mais para poder ter esse carro aqui? Né? Falando de bens materiais.
né? Então, uma vez que você estabelece as suas 3 principais metas por mês, você tem como estar sempre controlando e sempre reavaliando o teu mês. Entendi. Uma vez que eu estabeleci o ano de 2018 e os meses, eu vou para o meu Equilibrando Pratos, que eu chamei aqui, que é uma avaliação semanal das principais áreas de vida, onde eu encaro aqui essas áreas de vida como pratos onde a gente precisa estar equilibrando. E para ele estar equilibrando, a gente tem que estar sempre rodando os pratos, né? E não dá para estar girando todos eles ao mesmo tempo. Então, quando um prato ele está começando a perder velocidade, ele está prestes a cair. Então, a gente tem que ir lá e dar mais uma girada nele. Por isso que é importante toda semana estar avaliando todas as áreas da tua vida para ver aonde que está necessitando de mais atenção. Então, funciona assim. Eu tenho aqui um prato do dinheiro e finanças. Como é que foi para mim em relação ao meu dinheiro e às minhas finanças nessa semana? Eu vou dar uma nota para mim de 0 a 10. Digamos que eu bote aqui... É semanal essa avaliação. É semanal. Digamos que eu boto aqui 7. Hoje eu poderia ter feito uma maior venda. Essa semana eu perdi o foco na venda. Então eu vou ficar só com 7. Negócios e carreira, relacionamento, saúde e bem-estar, recreação e diversão, desenvolvimento pessoal, ambiente pessoal, profissional e casa, caridade, doação e serviço voluntário e desenvolvimento espiritual. Então eu dou uma nota para cada um desses. Geralmente eu peço para os meus clientes fazerem isso no domingo, que é o dia de fechamento e abertura da próxima semana. E aí, uma vez que eu olho para as minhas notas, eu vou determinar um foco para a minha semana. Vamos dizer que na minha semana aqui, recreação e diversão teve nota 5. Então, eu preciso girar esse prato. Então, eu vou colocar aqui, foco da semana, recreação e diversão. Qual é o objetivo da semana para recreação e diversão? Voltar para a academia. Né? Um tempo para mim onde eu posso me divertir. Então, quais são as ações necessárias para eu voltar para a academia? Na segunda-feira, eu preciso ligar para a academia e fazer minha matrícula. Entendi. Então, ele está sempre voltado para a ação. É isso que é o interessante. Sempre voltado para a ação. Né? Exatamente. E se eu não sei como é que fazer para alcançar uma meta? Como? Se eu tenho um big sonho e eu não sei como é que fazer? Bom, uma dica que eu dou, não é porque eu sou coach, mas eu falo para procurar um coach, porque assim funcionou para mim. É muito difícil realmente você ter clareza nos seus objetivos. Tem estratégia, né? Daí estratégia de como é que você vai fazer. Porque tem às vezes objetivos que a gente não sabe como vai fazer para alcançar. Exatamente. E aí se procura um profissional habilitado para auxiliar você a definir essas metas e objetivos e como eu vou fazer para alcançar essas metas e objetivos. Porque às vezes a gente não tem ideia de como fazer. Né? Então, por isso que, no meu caso, passar por um processo de coaching me deu a clareza de tudo que eu necessito e constantemente eu estou passando pelo processo também. Né? Não é porque eu passei por esse processo e fiz transformações que eu parei de ser coach, né? De ser cliente. Não, até hoje, e eu nunca vou deixar de fazer coaching, porque sempre me mantém no foco e faz com que eu conquiste tudo que eu quero na minha vida. Legal. Diego, nós temos que finalizar o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação, por você estar aqui. Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou muito, eu também gostei. É uma forma de você se manter focado, né? Com certeza. Focado. Todo domingo. Você está lá, reavaliando, realmente, porque eu vejo isso. Às vezes a nossa vida, a gente não... tu perde o foco. Se a gente não faz isso virar um hábito, a gente perde o foco. E aí não sabe por que não realizou. Exatamente. Aí chega dezembro e está frustrado. Sim. Não fiz nada. E aí posterga os sonhos de 2017 para 2018. Isso. E depois de 2018 para 2019. Exatamente. Então agora é a hora de nós realmente realizarmos o nosso sonho 2018. Agora é a hora. Obrigado pelo convite. Obrigado, TV Univale. Espero que eu tenha contribuído com vocês. E se precisar de alguma ajuda, é só me procurar. Tenho prazer em atender todo mundo. Muito obrigada. Quero fazer 2 agradecimentos também bem especiais. Um para o curso de estética da Univale de Balneário Camboriú, pela produção do meu make, do meu hair. E também para as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis 1540. Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês. E ao nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês peguem essa ferramenta e coloquem em prática e realizem todos os seus sonhos em 2018.